Basculando com você, com a doutora Marcela Gomes. E o assunto de hoje, úlcera venosa. Roda a vinheta. A nossa colunista de toda sexta-feira, nossa querida médica angiologista, doutora Marcela Gomes, já está aqui com a gente. Oi, doutora, boa tarde. Olá, Fernandinha, tudo bom? Tudo jóia. Hoje você trouxe um tema bem específico, mas que muitas vezes já apareceu aqui em perguntas, né, em situações dos nossos telespectadores. Por isso que ele veio parar aqui no nosso Circulando com você, né, doutora? Então, hoje a gente vai falar sobre um problema assim, muito relevante, muito importante e muito temido. Eu considero como uma das grandes complicações da insuficiência venosa crônica, que é a úlcera venosa crônica, que são feridas crônicas, ou seja, de longa duração, que tem uma importante dificuldade de cicatrização e que acontece como consequência daquele problema que foi, com o passar dos anos, sempre piorando. Na verdade, a pessoa foi negligenciando, doutora, ou que, de certa forma, o tratamento é mais complicado mesmo? Então, na verdade, Fernandinha, é uma complicação, né? Então, a doença venosa, a insuficiência venosa crônica, ela surge em estágios. Então, você tem o estágio 1, que são aqueles vasinhos bem fininhos, como mostra a imagem. Vamos entender aqui. O estágio 2, que já diretor. são as varizes, propriamente ditas, essas veias dilatadas, tortuosas, que fazem proeminência na pele. No estágio 3, você já tem um edema, um inchaço. No 4, você tem as manchas, aquelas alterações de pele, mas que ainda não feriu. E as classes 5 e 6 é onde estão presentes a úlcera. Na classe 5, ela está cicatrizada, e a 6, que é o caso mais grave, que é quando nós temos a úlcera venosa aberta, ativa, que a gente chama. Então, começa devagar, né? Começa aos poucos, mas com o tempo isso vai piorando e muitas vezes é negligência. Mas o que eu observo é que na maior parte das vezes é por falta de assistência mesmo. Entendi. A gente vê isso em pessoas menos favorecidas, muitas vezes, que não conseguem chegar num especialista e que aí acabam chegando dessa forma. E tem um desenvolvimento, né? Ela tem uma progressão. A gente tem até um vídeo que mostra um pouquinho esse desenvolvimento, né, doutora? Exatamente. Esse vídeo, ele mostra inicialmente como funciona a circulação, né? Sim. Em que as veias, elas são responsáveis pelo transporte do sangue das pernas de volta para o coração, e para que esse transporte aconteça, tudo tem que estar em ordem, tanto as válvulas das veias como também até mesmo a musculatura. Então a gente vai ver que a musculatura da panturrilha, ela é essencial para esse transporte. Então, você está vendo aí essa parte, esses são os elementos do sangue, e a veia, essa parte azul, ela vai sendo comprimida pela musculatura. Então, ela abre, e quando a musculatura, ela contraiu, o sangue, ele flui com uma maior facilidade. Então, quando você tem disfunção nessa bomba de panturrilha, a gente tem uma dificuldade maior nesse retorno venoso. Por isso que a gente fala muito que para o coração a panturrilha é indispensável, né, doutora? Na verdade, o que se fala muito é que a panturrilha é o coração das pernas. É mais ou menos isso, porque a circulação arterial, ou seja, as artérias, que é quem leva o sangue do coração para todos os tecidos, inclusive para as pernas, ela funciona com um apoio grande, que é da bomba cardíaca. Então, é fácil. É fácil chegar, né? Porque eu tenho a bomba, mas eu também tenho a gravidade a meu favor. Já as veias trabalham contra, né? Então, quando eu tenho uma disfunção também na panturrilha, que é quem faria esse bombeamento, eu vou ter todos os sintomas de insuficiência venosa. E isso também, junto com uma disfunção nas válvulas, que faz com que essa veia dilate, começa a formar essas varizes. Agora, doutora, que fazem proeminência, já saltam na pele. Então, muitas dizem assim, eu tenho essa veia muito calibrosa e acha que é só um problema que vai ficar esteticamente, estético, né? Pelo que a gente está entendendo aí, não, né, doutora? Não é um problema estético, é também, né? Sim. Causa também desconforto estético, porque a gente sabe que todo mundo quer ter uma perna sem veias, sem vasinhos, mas em primeiro lugar, um problema de saúde e que, se não for cuidado no momento certo, pode evoluir para situações mais graves, incluindo a úlcera. Não é todo mundo que vai chegar, é uma minoria, mas pode chegar. Então, para evitar, é interessante fazer o check-up vascular, né? A gente falou semana passada, foi tão importante, doutora. E conseguir se tratar antes que aconteça esse problema. Sempre que tem essa situação, veio de um acúmulo de insuficiência venosa? Sim, sim. Agora, muitas vezes a gente tem as úlceras venosas já por conta de uma síndrome pós-trombótica. Que aí acontece quando, por exemplo, você tem um trombo
nas veias profundas, e aí você não consegue fazer com que aquele sangue circule pelas veias profundas, que são responsáveis por 80% da circulação venosa, e aí começa a inchar, começa a se tornar um regime de alta pressão e aí acaba ferindo. A gente precisa, naquele vídeo estava até ali mostrando a questão da alimentação, né? É importante a gente sempre lembrar que o corpo da gente é uma máquina que não funciona individualmente, né, doutora? Exatamente. É preciso que esse conjunto esteja em harmonia, né? Exatamente. A partir do momento que a gente desequilibra, a gente pode surgir isso aí. Gente, as imagens, elas são bem fortes. Mas a gente precisa mostrar um pouquinho. Me dá aqui em tela cheia, Wagner, por favor, para vocês entenderem a gravidade dessa situação, né, doutora? São feridas grandes, às vezes até circunferenciais, ou seja, tomam toda a circunferência da perna. E assim, Fernandinha, eu já tratei, já tive oportunidade... Você já tratou alguém assim, doutora? Eu trato quase que diariamente. E no HU, no Hospital Universitário, eu tenho a oportunidade de fazer um ambulatório de doenças venosas graves e quase a maioria dos meus pacientes são nessa situação. A gente pensa que não vai ver uma situação, né? Acontece muito, é bem sofrido. E, assim, eu tive a oportunidade de tratar úlceras mais velhas que eu. Eu tenho 38 anos e já tratei úlceras de 40 anos. Nossa, agora você imagina é uma vida o estigma. Exatamente, você imagina o estigma que uma pessoa que tem uma ferida dessa carrega, né? É uma pessoa que está sempre com curativo, é uma pessoa que está sempre com um odor desagradável. Então as pessoas chegam, olham, ninguém quer sentar perto num banco. Assim. Você pensa que é até uma outra coisa, pensa que é alguma coisa contagiosa, né? Mas tem tratamento, viu? Vamos falar sobre tratamento? Vamos falar do tratamento. Qual é o primeiro passo do tratamento? É identificar onde está o problema. Qual foi a veia? Qual foi o problema? Foi no sistema venoso profundo? Foi uma trombose? Foi no sistema venoso superficial? Foi a safena? Então, nas duas causas e outras causas também, a gente vai ter tratamentos específicos. Nesse caso que a gente está mostrando aí, é quando o problema é da safena. Então, a gente pode fazer uma termoablação, que a gente chama, que é quando a gente coloca esse catéter por dentro da veia. Esse catéter vai jogar uma energia térmica, ou seja, de calor dentro da veia, para que essa veia feche. Se essa veia vai fechar, o sangue não vai mais circular por ela. Se é uma veia doente, ela não estava fazendo circulação, ela estava só acumulando. Então, se ela vai estar fechada, o sangue, ao invés de passar por ela, que é doente, vai passar pela parte que está funcionando bem. Então, a gente faz como se fosse um desvio da circulação. Eu fecho essa veia, fecho esse caminho, para que o sangue possa passar pelo caminho que realmente está circulando. A gente tem uma foto também de tratamento, né, doutora? Tratamento com espuma. Que a gente vai mostrar agora. Na verdade, a mesma ideia. Eu vou fazer um desvio, só que ao invés de eu fazer esse procedimento que é queimando por dentro, eu vou injetar um líquido em forma de espuma para que essa veia ela possa ser inflamada por dentro e aí fechar com fibrose, como uma resposta à inflamação provocada por essa espuma. Esse é o tratamento que a gente faz no HU. Nesse caso aí, doutora, tem que ter você fala, não sei se é calibragem, uma espessura assim, não é para tudo, não, né? É porque o que acontece? É uma reação inflamatória. Por ser inflamatória, ela vai causar assim, um dano a quem também está ao lado. Então, não é só a veia que vai sofrer, mas a pele que está perto também sofre. Então, você pode ter manchas, entende? Agora, se você avaliar, lembra daquela figura da ferida? Você acha que aquela pessoa está preocupada se vai manchar a perna dela? Não, de jeito nenhum. Mas, já uma pessoa que tenha só aqueles vasinhos fininhos, ela está preocupada sim. Se eu tiver um apelo estético muito importante, não é que eu não possa usar espuma. Eu até posso, mas eu tenho que ir com mais cuidado, usar volumes menores e evitar. Então, não seria a minha primeira opção. Minha primeira opção da espuma é quando eu não tenho tanta preocupação estética como eu teria em outros casos. Porque entende? Pode ficar a mancha que a doutora fala, não é aquele pontinho, é uma mancha. É uma mancha que fica. Né? Uma mancha marronzada que pode ficar. Com o tempo tende a sumir, mas pode ficar. Então, a gente já tem que estar com a expectativa girada para aquilo, né? Já sabendo que pode acontecer. Os telespectadores, assim, quando você chega a dúvida. Mas vamos aqui falar das meias? Essa daí, ali foi quando... Antes das dúvidas, deixa eu mostrar ali rapidinho foi só para ver que grande parte das pessoas, se não a totalidade, vai precisar de compressão. Principalmente quando o problema está no sistema venoso profundo. Muitas vezes eu não posso fazer nada senão comprimir. Entendeu? Então, a gente tem hoje vários tipos de compressão diferentes. Quando está naquela fase da abertura, pode fazer isso? Deve.
Deve. É a parte mais importante de compressão. Isola a ferida, a lesão. Faz curativo, né? Sim. Se for possível, a gente trata a veia safena, por exemplo, com a espuma e compressão. Compressão é tudo. Gente, é tudo. É tanta coisa que especificamente a gente não tinha ideia que acontece, que esse quadro está abrindo os olhos de muitas... Meu Deus, eu não dava importância, eu não ligava, que achava que era bobagem. Olha, a gente está falando de prevenção aqui, né, doutora? A história é prevenir. Vamos ver aqui as dúvidas dos nossos telespectadores, doutora? Vamos lá. Me dá a primeira aqui. Tenho úlceras venosas que nunca saram. Trabalho como vendedora de loja, passo o dia todo em pé, sinto muitas dores, não sei o que fazer. Posso fazer uso de algum medicamento? Sim, os medicamentos têm seu papel sim, vão ser úteis sim, mas não é o que vai resolver, entende? Então, os medicamentos, você vai precisar muitas vezes de antibiótico, porque aquela úlcera pode estar infectada. Você pode precisar de uma medicação para circulação, para favorecer também aquelas veias, tentar dar uma força maior àquelas veias. Mas o que ajuda mesmo é identificar o ponto do refluxo, o ponto onde teve o vazamento, onde a veia não funciona, tentar, se possível, corrigir e comprimir. Isso é que é importante. Vamos falar com alguém que fuma. E aí, daqui a pouco a gente vai conversar sobre esses hábitos. Sou fumante e essa semana eu notei feridas que parecem com úlceras. Sempre sofri com varizes. O fato de fumar pode estar relacionado ao problema? Sim, pode estar sim relacionado por duas razões. Primeiro que o tabagismo, ou seja, o ato de fumar, pode comprometer a circulação arterial. Ou seja, além de eu ter dificuldade de subir, eu posso ter dificuldade no sangue que chega. E se eu não tenho uma boa circulação arterial, eu não cicatrizo nada. Nada. Por isso que o diabético tem ferida, por isso que às vezes você precisa amputar uma perna, por falta de circulação. Uma mulher grávida que percebeu que os pés estão inchados, até aí tudo bem, né? Faz parte do quadro. Mas ela percebeu uma feridinha nas pernas. Pode ser isso, úlcera? Pode ser uma úlcera. Agora, sim, em geral, essas úlceras vão estar mais acompanhadas de quadros mais longos, mais crônicos. Dificilmente é só um edema pequeno nas pernas, sabe? Entendi. Eu estou falando de úlcera venosa crônica, né? Mas pode ser uma úlcera, não necessariamente por uma insuficiência crônica. Sempre que a doutora Marcela está aqui, ela fala do fator hereditário, né, da questão da genética. E a próxima pergunta tem a ver com isso. Meu pai tem úlcera venosa, sofre com problemas de circulação. Se eu não me cuidar, posso desenvolver também? Não diz a idade. Pode desenvolver também, sim. O que é importante? No seu caso, é muito importante a ida para um especialista em cirurgia vascular, né, para fazer a sua avaliação, o seu check-up vascular, para que possa ver como está a sua circulação e se você herdou ou não do seu pai essa condição. E a gente pensa que é uma coisa muito distante da gente, mas, doutora Marcela, diariamente eu trato com pacientes assim e a próxima dúvida tem a ver com isso. Tenho muita dificuldade em realizar o curativo da minha úlcera. É correto cobrir ela com curativo ou tem que deixar exposta? E por que é tão demorada a cicatrização? Adorei essa pergunta, porque a maioria dos pacientes chega com a ferida aberta. Porque diz que ela tem que respirar, né? Diz que se ela não respirar, ela não vai cicatrizar. A ferida tem que estar fechada, tem que estar limpa e fechada. Quanto mais exposta, pior a chance dela cicatrizar, certo? Então, precisa estar fechadinha, bem limpa, fechada e feito um enfaixamento mesmo, que isso deve ser ensinado. Não dá para explicar assim. Sim, entendi. No programa, mas eu gosto de ensinar mesmo o paciente. Chega, vem cá, vou lhe ensinar como é que faz. Porque um enfaixamento mal feito pode até piorar. E não cicatriza por conta da pressão dentro daqueles tecidos. Então, os tecidos estão sofrendo por uma hipertensão venosa. É o sangue parado nas veias que vai aumentar. É feito uma bola de assopro. Eu encho, chegou a hora que ela vai estourar. Então, não aguenta esse regime de hipertensão venosa, a ferida estoura. Né? Mas tem jeito, uma hora fecha. Tem tratamento, sim. Essa ferida de 40 anos, a gente, graças a Deus, conseguiu fechar. E não foi mérito meu, só meu. Em primeiro lugar, Deus nos abençoa, né? Mas é um cuidado multidisciplinar. É a médica vascular, é a enfermeira, é a assistente social, é a fisioterapeuta, que é muito importante para fortalecer essa musculatura. É o paciente fazendo a parte dele, o paciente também, obedecendo, comparecendo. Tudo isso é o sistema de saúde que faz com que esse paciente chegue, porque a maioria não chega. Mas quando esse paciente chega, ele é acolhido, ele é feito o tratamento e a gente tem sucesso sim. Quando é tratado, essa ferida fecha.
Então, preste atenção. Você que aí é geralmente com mais pessoas idosas, né, doutora Marcela? Que está assistindo o programa, diz, meu Deus, é o meu tio, é o meu vizinho. Tem tratamento, sim. Não deixa a pessoa sofrendo. Gente, tem 40 anos. Você sabia que teve uma paciente que é até daquela cidade, Juripiranga? Sim. Eu atendo essa paciente no HU. Ela fez o tratamento, era um úlcera gigante, assim, na face lateral, bem grande. Felizmente, a gente teve sucesso, conseguiu cicatrizar. E ela disse que um mês depois chegou o pessoal do PSF, acredito, que chegou na casa dela achando que ela tinha morrido, porque não tinha mais ido tomar injeção no hospital. No hospital. Na verdade, tinha fechado a úlcera dela. Tinha sido curada, não é, gente? Então, a gente tem muita história, assim, bonita, sabe? Muita história bonita de casamentos, famílias até restauradas. Coisa linda. Porque, assim, avalia uma ferida dessa numa relação conjugal, assim, como é complicado. Às vezes é complicado, né? Demais, muito difícil. Então, graças a Deus que tem tratamento. Esperança, a gente está trazendo esperança hoje. Para encerrar, doutora, tem o ver nos tornozelos que coçam. Até aí tudo bem, só que essa semana eu cocei tanto que acabou ferindo. Pode ser úlcera venosa? Pode ter desenvolvido uma úlcera venosa, sim, sabe? Agora sim, não vamos gerar pânico, né? Pode ter sido só uma escoriação pelo ato de coçar e pode ser que cicatrize. Então é interessante deixar limpinho, coloca lá um curativo, fecha e vamos esperar, né? Agora, se você já tem essas veias no tornozelo... doutora, pode... Então, até o fato das varizes, essas varizes, elas fazem com que esse sangue ele fique acumulado. A liberação de toxinas mesmo, você tem... As pessoas que têm muitas varizes sempre dizem que coça muito, porque aquela inflamação causada por aquele excesso de sangue acaba levando a coçar. E muitas das úlceras começam pelo ato de coçar. Você fere e não consegue cicatrizar. Ou seja, vai lesionando ali a pele e depois se vai se tornando na úlcera. Gente, tão bom o nosso papo de hoje. Você está entendendo o que a gente está fazendo aqui toda sexta-feira? Trazendo a possibilidade de trazer a prevenção. Isso aqui é o estágio final, é a coisa mais grave. A gente está dizendo assim, ó, preste atenção, não deixa chegar nisso aqui. Tem tratamento, tem no sistema particular de ensino, tem no público de ensino, de saúde, tem no privado e tem no público. Então, bom é isso, doutora Marcela. Tem essa possibilidade da gente entender, ó, tem no privado, mas também tem no público. E não só no HU, né? E não só no HU. Tem no Santa Isabel, no Padre Zé, tem vários locais que estão fazendo. E o SF, ou PSF, como a gente acabou chamando, é a porta de entrada para o serviço público. Exato. Você não vai ser atendido lá, se não vier no encaminhamento. É toda uma redezinha assim, ó, é um caminho que tem que acontecer, mas você sabendo que tem tratamento, tá certo? E se tem plano de saúde ou outras possibilidades financeiras, vai para o sistema particular, que a gente sabe que é bem mais rápido. Doutora Marcela está nas redes sociais, @doutora_DRA.Marcela Gomes, tem todas as informações lá, você também encontra ela, todo o telefone de contato, manda as dúvidas que ela sempre, não sei como é que ela consegue dar conta de tudo, mas ainda arruma um tempinho para responder os nossos telespectadores. Meu amor, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço pelo espaço. Até semana que vem, a gente é muito feliz de ter você aqui no programa. Você tem dado aulas e aulas aqui, e a gente, puxa vida, como é que a gente falava tão pouco de angiologia na televisão, né? Verdade. É uma prestação de serviço que você faz, pode ter certeza, viu? Leve um beijo para a turma toda do HU também.